então continuar este capítulo. Vamos agora à parábola do mal rico. Continuamos na mesma linha aqui, né? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e que todos os dias cuidava-se magnificamente. Cuidava do corpo, cuidava da aparência, tinha do bom e do melhor, se vestia com o que era mais caro. Um pobre, chamado Lázaro, jazia à sua porta, todo coberto de úlceras. Desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém as dava a ele, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Estava desprovido de tudo, de saúde, de bens. E ele implorava pelas migalhas do rico, mas ninguém dava essas migalhas a ele. Ele estava completamente desprovido de tudo. Mas nós vemos aqui, pela colocação da parábola, que ele não estava maldizendo a Deus, nem ele estava maldizendo a vida. Ele estava ali, resignado. É o processo de aprendizado pela resignação, ressarcindo as faltas, sabendo que era uma necessidade passar por aquela situação para se ressarcir com as faltas cometidas. Então nós estamos vendo aqui o exemplo da resiliência. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, né? Abraão sempre simbolicamente aqui quando Jesus coloca é o pai, né? Porque para os hebreus, né, para aquela época, para os judeus, Abraão é o símbolo do pai, né? Seria o símbolo de Deus. O rico também morreu e teve o inferno por sepulcro. E quando estavam em meio aos tormentos, levantou os olhos e de longe viu Abraão e Lázaro em seu seio. Então ele levantou os olhos, lá em cima ele viu o pai Abraão e Lázaro ao seu lado. E gritando disse-lhes essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e envia-me Lázaro para que ele molhe a ponta de seu dedo na água e refresque-me a língua, porque sofro tormentos extremos nesta chama. Ele está nos abismos, né? No simbolismo do inferno. Ele vê o pai, vê Lázaro do lado do pai, mas ele continua não enxergando Lázaro. Porque enquanto ele estava vivo, Lázaro era invisível para ele. Porque ele queria as migalhas, ninguém dava. Por que não dava? Porque ele era invisível. O homem rico não via o necessitado. E ele, ao lado de Abraão, continuava invisível para Lázaro. Porque ele não pede, Lázaro, vem me socorrer. Não, ele pede, pai Abraão, manda Lázaro. Ele então continua vendo Lázaro como um servo, como um escravo, como um ser menor. Ele não consegue enxergar. Ele não consegue entender o que está acontecendo. Embora ele seja, menos orgulhoso do que muita gente, porque ele está pedindo para ser socorrido. Mas Abraão respondeu-lhe, filho, lembra-te que recebestes teus bens em tua vida, e Lázaro só teve males. É por isso que agora ele está na consolação e nós nos tormentos. Por isso que agora ele está na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós. O que é o abismo? É a escada da evolução. É a diferença entre aquele rico que não soube usar a prova da riqueza com sabedoria e aquele pobre que soube usar a prova da pobreza
com resignação. Os extremos são sempre os mais difíceis. As duas provas são extremamente difíceis, a do rico e a do extremamente pobre. Porque o rico tem que ter sabedoria para usar a sua riqueza, e o extremamente pobre tem que ter resiliência, resignação para passar pela pobreza, entendendo que aquilo é para uma limpeza interior, para um aprendizado de humildade, de valorizar os empréstimos que Deus nos dá aqui na terra. Não é castigo. Pobreza não é castigo. Riqueza não é prêmio. As duas etapas são o 8 e o 80 de uma mesma linha. As duas são para aprendizado, são extremos de aprendizado. Tem uma historinha do Humberto de Campos que é interessante, de um pobre que, quando ele chega nas portas do céu, ele vê que ele está no inferno, né? Ou no purgatório, como cada um queira, e ele vê que nas portas dos céus está o rico lá do lado de São Pedro. Ele fala, mas eu fui pobre, eu sofri a vida inteira. Ele foi rico, não passou por nada. E aí São Pedro coloca, ele foi rico, mas ele usou a riqueza dele para ajudar, para melhorar, ele usou a riqueza dele com sabedoria. Ele foi a mão de Deus ajudando a todos à sua volta com a riqueza que ele tinha. Ele distribuiu a riqueza que Deus lhe emprestou. Aí o pobre coloca, mas eu sofri tudo isso e o que me resta agora? São Pedro coloca para ele, você vai reencarnar como rico e vamos ver se você vai ter sabedoria para usar a riqueza. É exatamente isso. A pobreza extrema e a riqueza extrema são provas difíceis para as quais nós temos que estar preparados, ter sabedoria para usar uma e para aprender com a outra, no mesmo estado de espírito, servindo a Deus e não a riqueza, e não a matéria, e não a mamão, que é o caminho deste capítulo. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de modo que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o podem, assim como daí não podem atravessar para junto de nós. Ninguém dá salto. Quem está no primeiro degrau não atinge o 100º ou o 1000º degrau num salto e vai subir degrau a degrau. Como quem está lá em cima não vai cair para os abismos. Por quê? Porque aquilo que nós adquirimos de verdade, nós não perdemos mais. Por isso as provas. As provas são para nós provarmos que adquirimos de verdade. Para isso a prova. A expiação, para a gente limpar o caminho que a gente sujou. Mas a prova é para a gente provar que aprendeu de verdade. O rico replicou, então eu te suplico, pai Abraão, que o envie à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para que eles lhes testemunhem sobre estas coisas, por temer que também eles venham a este lugar de tormentos. Nós estamos vendo aqui, ele está de novo, né, como aquele a parábola anterior que nós lemos, aquele que ajunta no celeiro para as minhas coisas. De novo ele está pensando nos dele, está pensando nos irmãos que são ricos para eles não se perderem. Mas também tem uma coisa boa ali no fundo, ele não está sendo egoísta. Porque apesar dele ele estar ali no Hades, né, como a gente vai ver na Bíblia, no Evangelho, no inferno, né? Mas ele está preocupado, ele está querendo que os irmãos se salvem. Então tem coisas boas. Ele não é de todo, né? Então não é egoísta de todo, não é orgulhoso de todo. Ele está ali ficou meio que perdido na sua riqueza, né? Ele tem condições de se salvar. É o caso de 99% de nós que estamos aqui reencarnados na Terra. Então ele está querendo ajudar os irmãos. Ele não está querendo ajudar o mundo, mas está querendo ajudar os seus.
Abraão lhe respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, se alguém dentre os mortos for ao seu encontro, eles se arrependerão. Então ele está pedindo que venha, que Deus venha na terra. E Deus, se a gente prestar atenção, nós vamos ver, né? Nós vamos ver que Deus veio de uma certa forma. Porque nós vamos ver no primeiro capítulo do Evangelho de João, quando ele diz: o verbo se fez carne. O verbo é a luz de Deus. Qual é a luz maior que existiu aqui neste planeta? Foi o verbo, a luz maior, que é o governador do orbe, a luz maior desse planeta, se fez carne e veio nos ensinar, que foi Jesus. E nós o ouvimos. Da mesma forma que o pai Abraão está colocando aqui na parábola, vocês têm Moisés e os profetas. Vocês têm os ensinamentos, vocês têm a lei, você tem os profetas que são os que falam em nome de Deus, que eles os ouçam. Mas está dizendo não, não, pai Abraão, mande alguém dentre os mortos, mande um milagre, mande um espírito, né, para que eles se arrependam. E Abraão lhes disse: se eles não escutam nem a Moisés nem aos profetas, também não acreditariam ainda que alguém dentre os mortos ressuscitasse. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Por quê? Porque não adianta se arrepender, tem que ressarcir. E nós vamos ver que, cumprindo esse pedido, Jesus ressuscita. Porque Jesus volta dentre os mortos, aparece, se materializa para os seus discípulos. Né? Porque ele vem mostrar, ele vem cumprir a lei, vem mostrar que tudo aquilo que ele estava colocando é verdade, que o mundo dele não é daqui. O mundo dele é o mundo espiritual, e ele vem mostrar em espírito, vem provar que a morte não existe. Poucos acreditaram nele. Nós acreditamos nele, porque quem acredita nele de verdade é aquele que coloca em prática os ensinamentos que ele dá. É aquele que faz ao outro aquilo que gostaria que fizesse a si. É aquele que ama a Deus acima de todas as coisas. É aquele, né, que vai e se despoja de tudo o que é ilusório, que busca a verdade para poder segui-lo, se despoja de tudo e vai segui-lo, pega a sua cruz e vai segui-lo. É aquele que permite que ele entre na sua casa mental. Zaqueu, se prepara que hoje entrarei na tua casa. Por que Jesus vai entrar na casa de Zaqueu? Vai entrar na mente, na vida de Zaqueu? Porque Zaqueu se melhorou, se preparou, subiu no mais alto para tentar enxergar a Jesus. É isto que está sendo colocado aqui. Pode-se fazer o milagre que for. Tem muita gente que vai na casa espírita buscando um show, uma parafernália. Nós vamos ver no capítulo 116 do Pão Nosso, o Emmanuel colocando exatamente isso. Aqueles que vão buscar na terceira revelação, no Espiritismo, milagres, shows, né? E se desanimam, como aquele homem que Jesus coloca, aquele rico que sai triste. Por quê? Porque ele não recebe a mensagem do filho. Ele vai lá e, Senhor, manda uma mensagem do meu filho, manda uma mensagem, fica evocando, né? Ele quer ali um milagre, ele quer que venha uma mensagem do Pai, ele quer que a espiritualidade o sirva, mas é o que está colocando aqui nessa parábola. Nós estamos aqui para servir e não para ser servidos. Não adianta vir, que é o que o rico aqui coloca. Manda Lázaro lá e se materialize para que o meu irmão aprenda. Ele não vai acreditar.
São aqueles que vão na casa espírita, que querem a mensagem do filho, do irmão, do pai, e como não vem, isso aqui é uma enganação, essa casa aqui é fraca, não vem mensagem nenhuma que me interesse. Como se a espiritualidade estivesse a nosso serviço. Não, nós vamos na casa espírita para servir a Deus. Nós vamos na casa espírita para nos melhorarmos, para melhor servir. Nós vamos buscar os ensinamentos de Jesus para melhor servirmos a Deus. Nós vamos buscar o aprendizado para nos desvencilharmos cada vez mais e mais rápido das ilusões do mundo. É isto que é a parábola do mal rico e do Lázaro resiliente ali, que aprendeu as suas lições e seguiu o seu caminho. Vamos continuar aqui em outra parábola que é fantástica, né? Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem para o estrangeiro, chama seus servos e põe-lhes os bens nas mãos. O Senhor vai para o estrangeiro e chama todos aqueles que trabalham para ele e coloca os seus bens nas suas mãos. Quem é que está no estrangeiro? Quem é que está fora daqui? Nosso mestre, Deus, nosso Pai. Eles estão aqui? Não, porque este planeta aqui não é o mundo do mestre, não é o mundo de Jesus. O meu reino não é deste mundo, colocou Jesus. Então, nós estamos aqui exatamente como servos desse Senhor. Então, vamos lá. Põe os bens nas mãos. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro, segundo a diferente capacidade de cada um. E aqui Jesus está também colocando um ensinamento daqueles que acham que somos todos iguais, que todo mundo tem que receber a mesma coisa. Não, cada um tem que receber conforme a sua capacidade, conforme o seu merecimento, porque todos nós estamos aqui nesse planeta e todos nós recebemos do nosso Senhor por empréstimo os talentos que são dele, para que nós possamos usufruir aqui na terra desses talentos, para multiplicar esses talentos e devolver a ele. Inclusive esta matéria aqui, este corpo que nos serve de vestimenta, é um dos talentos, porque esta máquina é fantástica. É um dos talentos que Jesus nos empresta, para nós usarmos aqui, aprendermos através dele e devolvermos para ele da melhor forma possível. E ele nos dá conforme a nossa capacidade. Jesus não dá o frio maior que o cobertor. Então, cada um conforme a sua capacidade. A um 5, a outro 2 e a outro 1. E partiu. E se foi. Então, Jesus veio, nos ensinou e partiu. E nós receberemos uma hora a cobrança daquilo que nos foi dado por empréstimos, que é do Senhor, que nós temos que multiplicar e temos que devolver ao Senhor. Vamos lá, partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos foi negociar com eles e ganhou 5 outros. O que tinha recebido 2, ganhou também outros 2. Mas o que só tinha recebido 1, foi cavar a terra e nela escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele já recebeu 1, porque ele tinha pouca capacidade, pouca vontade de melhorar, pouca vontade de crescer. Ou seja, é aquele que está acomodado, aquele que é preguiçoso, é aquele que está ali, né? Deixa eu ficar aqui no meu quentinho. Parece familiar? A grande maioria de nós está com um talento, porque não tem capacidade para receber mais do que isso, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, por misericórdia, Deus nos dá um talento, para que através do pouco a gente se faça merecedor amanhã de mais. E o que nós fazemos? Muito tempo depois, o senhor desses servos voltou e foi ajustar suas contas. Nós todos, vai chegar a hora que ajustaremos as nossas contas.
e devolveremos todos os bens que são do Senhor. Os filhos são nossos? Não, eles são filhos de Deus. Estão conosco para que nós os auxiliamos como irmãos a crescer. Esse corpo é nosso? Não, é um empréstimo. A casa que nós moramos, a minha casa é minha? Não, é um empréstimo para que eu tenha um abrigo bom para poder estudar, aprender, crescer, melhorar e através de mim Deus poder se manifestar no outro, para a ajuda do outro, para o entendimento do outro. Porque Deus ajuda o homem pelo homem. Então eu vou prestar contas de tudo que me foi dado por empréstimo. Eu tenho pouca capacidade, Deus é misericordioso, me deu um talento. Mas Ele quer que a hora que eu preste as minhas contas, eu devolva pelo menos 2. É pouquinho. Mas amanhã, eu devolvendo 2, amanhã eu tenho crédito, mérito, para poder receber um pouquinho mais. E depois, muito tempo depois, o senhor desses servos voltou e foi ajustar suas contas. E aquele que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo-lhe: Senhor, puseste 5 talentos em minhas mãos. Eis aqui, além daqueles outros 5 que eu ganhei. Eu, com aquilo que o Senhor me emprestou, fiz mais 5. Toma, é seu, porque tudo te pertence. Tudo pertence a Deus. Seu senhor lhe respondeu: ó servo bom e fiel, como foste fiel nas coisas pequenas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Vem alegrar-te com o teu senhor. Vem como Zaqueu, que se alegrou quando Jesus disse que ia entrar na casa dele. Vem e se alegra com o teu Senhor, com as energias, com tudo que você vai poder começar a fazer, aprender, a realizar, porque fostes fiel no pouco, serás fiel também no muito, vai começar a receber mais. Mas a maioria quer receber muito sem fazer nada, né? Aquele que tinha recebido 2 talentos, né, não tinha muita capacidade, veio apresentar-se a ele e lhe disse: Senhor, pusestes 2 talentos em minhas mãos, eis aqui, além destes, outros 2 que eu ganhei. Era a minha capacidade, era só 2, mas eu, com esses 2, consegui fazer mais 2. Eu fiz o máximo dentro da minha capacidade. A minha capacidade é pouca, não chega perto daquele que recebeu 5. Mas dentro da minha capacidade eu também dobrei. Porque o que recebeu 5, ele dobrou. Como ele tinha mais capacidade, o que ele devolveu foi mais. Mas aquele que recebeu 2, deu o máximo de si, então ele também dobrou. Ele teve o mérito pelo esforço, e o esforço dele foi o máximo, então ele também dobrou, ele se esforçou o máximo dentro da sua capacidade. Senhor, pusestes 2 talentos em minhas mãos, eis aqui, além desses outros 2 que eu ganhei. Seu senhor respondeu-lhe: ó servo bom e fiel. Como foste fiel nas coisas pequenas, ele está dizendo o mesmo, porque ele disse para o outro: eu te estabelecerei sobre muitas outras. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Por que ele está dizendo para aquele que deu 10 e para aquele que deu 2 a mesma coisa? Porque o Senhor reconhece o esforço. Ele não está contando as moedas, ele está contando o esforço. Aquele que deu 10, ele deu o máximo de esforço dele, porque ele tinha mais capacidade. Aquele que deu 2, ele deu o máximo do esforço dele, porque a capacidade dele era só para 2. Então, na realidade, os 2 deram a mesma coisa, ou seja, o máximo de capacidade que tinham. Então, Deus colocou para os 2 a mesma colocação, né? Vem alegrar-te com o teu Senhor. Né? Como Jesus para Zaqueu: eu vou entrar na tua casa hoje, então vem alegrar-te com e vem alegrar-te com teu Senhor. Você foi fiel no pouco, vai receber mais, para que se energize, se magnetize, se alegre na energia, no amor, né? na vibração do Senhor. Veio por fim aquele que só tinha recebido 1 talento.
porque ele já sabia menos, tinha menos vontade, né? Era mais preguiçosinho, recebeu um só, misericórdia de Deus. E lhe disse: Senhor, sei que és um homem severo, né? Aquele homem, aquela pessoa que anda pela terra só com medo de Deus, né? Sei que é severo, ele não enxerga o amor, não enxerga, tem medo. Sei que és um homem severo, que colhes mesmo onde não semeaste e que ajuntas onde não espalhastes. Ele está ali só com medo, temeroso, porque não consegue entender a grandeza daquele Senhor. Por que que ele tem tanto? Ele ajunta onde não semeastes. Ele tem tanto poder. Eu temo, eu não amo. Eu não quero aprender, eu só tenho temor. Parece familiar? Por isso, como te temia, não te amo. Não tenho vontade de te servir e de te alegrar. Por isso, como te temia, fui esconder teu talento na terra. Não é capaz nem de reconhecer o empréstimo que lhe foi dado, para que ele pudesse, com esse empréstimo que ele nem merecia, que é o que nós temos aqui. Nós recebemos coisas que não merecemos. Nós recebemos pela misericórdia de Deus um talento, mas a gente não merece. Mas se a gente se esforçar, nós vamos conseguir aumentar isso. Por isso que Deus nos dá um talento, porque é a misericórdia. Mas a gente fica, ó dia, ó vida, ó azar, por que eu não sou rico? Por que eu não ganho na loteria? Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho o corpo da Gisele Bündchen? Por que eu não tenho o Brad Pitt de marido? Porque... Tá ali. Não é capaz de reconhecer a misericórdia de Deus naquilo que nos deu. Assim somos nós. Por isso, como te temia, fui esconder teu talento na terra. Nós estamos aqui escondidos na terra. A gente se enfia na terra. E a gente, quando sai da terra, tem medo de sair da prisão. Porque somos tão ignorantes que a gente tem medo da morte. Quando vai para um plano espiritual, a gente tem medo da vida. E a gente vai do berço ao túmulo com medo da morte. Depois, do plano espiritual de volta ao berço com medo da vida. E a gente não sai disso. Que nem um cachorro em volta do rabo, a gente não sai desse círculo vicioso. Assim somos nós. Por isso, como te temia, fui esconder teu talento na terra. Ei-lo aqui, eu devolvo o que te pertence. Mas seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabes que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei. Devias, pois, pôr meu dinheiro na mão dos banqueiros, para que em minha volta eu retirasse com juros o que me pertence. Ou seja, tem tanto medo, tem tanta coisa, por que não respeita pelo menos tudo aquilo que está na tua volta? Você não tem condições, né? Não enterre o talento, né? Respeite tudo aquilo que está ali. Trabalhe com isto. E sirva de alguma forma, para que de alguma forma tenhas o merecimento de estar aqui na Terra. Quantos de nós pede tanto para reencarnar, quando chega aqui, acaba com a reencarnação e volta para o plano espiritual pior do que veio, que é o que acontece com esse infeliz que enterrou o talento, vai voltar para o plano pior do que veio. Vamos lá. Que se lhe retire, pois, o talento que tem, e que seja dado àquele que tem 10 talentos. Ai, Deus vem e castiga. Não, Deus não castiga. Somos nós mesmos que nos castigamos. Porque a hora que a gente perde aqui a reencarnação, porque nós enfiamos o talento embaixo da terra, a gente se apega às coisas da terra, a gente sofre desnecessariamente porque as coisas enferrugem
enferrujam, as coisas se deterioram, as pessoas que a gente se apega nos decepcionam ou elas desencarnam, todo mundo está em trânsito, todo mundo tá caminhando, todo mundo está evoluindo, todo mundo está indo e vindo, as coisas estão caminhando, o planeta está crescendo e eu estou enterrado na terra até o último fio do cabelo, querendo me esconder do aprendizado, me esconder de Deus. Sou eu mesmo que estou me castigando, porque eu estou enferrujando, eu estou me perdendo. Então aquele pouco que eu tenho está sendo tirado de mim por mim mesmo, não é Deus que vem tirar. Pois dar-se-á aquele que já tem e ficará em abundância. Por isso que é dito que aquele que tem, muito lhe será dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será retirado. Por quê? Porque ele, por não ter, por não se esforçar, por não querer, ele vai perder aquele pouco que ele tem. É isto, é o que está sendo colocado aqui. E a gente só dá o que tem, e só recebe conforme tem. Então aquele que tem vai receber mais porque ele tem, e aí ele vai dar mais, aí ele recebe mais. É o círculo virtuoso. Mas nós aqui na nossa pequenez a gente prefere o círculo vicioso, que é o da dor que nós mesmos criamos para nós. Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que parece ter. Porque aquele que nada tem, ele acha que tem alguma coisa e acha que Deus está castigando. Não. Ele está perdendo porque ele parece ter. Ele não é digno e ele está perdendo aquilo que ele acha que ele tem. Mas ele não tem, porque todos os talentos nos são colocados por empréstimo. Nós temos que ser dignos desses talentos. Nós temos que ser dignos de estar aqui na terra para aprender. Nós temos que ser dignos do amor de Deus. Porque senão nós vamos ficar enterrados aqui na ilusão desse planeta, indo e vindo, se perdendo, sofrendo, chorando, amargando, não aprendendo nada, perdendo tempo. Perdendo a encarnação, uma atrás da outra, até a hora que a gente acorda e fala, não, eu vou fazer alguma coisa para poder uma hora receber alguma coisa que eu possa me melhorar. E aí se esforça, se melhora e sobe na árvore com a baixa estatura que tem. Mesmo com a pouca luz, com a baixa estatura vibracional, se esforça, sobe na árvore. E aí Jesus olha e reconhece o nosso esforço e nos ajuda. E que se atire esse servo inútil às trevas exteriores, lá haverá choros e ranger de dentes. Mateus capítulo 15, versículo de 14 a 30. Onde que há choro e ranger de dentes? É no inferno? Não é aqui na Terra? A Terra não é o inferno que nós estamos programando para nós? Porque a Terra, se nós não a olharmos como ela verdadeiramente é, uma escola, um hospital, uma prisão, e a gente aqui vai pagar os nossos débitos, a gente vai aprender na escola e vai tratar as nossas feridas no hospital e vamos sair daqui redimidos, com conhecimento e sãos. Ou nós vamos ficar aqui no ranger de dentes, no choro, na dor. Por quê? Se nós estamos plantando o inferno para nós, nós o estamos plantando aqui. Porque não existe inferno maior para aquele que está longe do conhecimento, longe da sabedoria, longe do entendimento aqui nesse planeta. Porque ele vai ficar aqui chorando, sofrendo e rangendo os dentes. O inferno é aqui. Mas o céu é aqui também, para aquele que se esforça, para aquele que busca, para aquele que se arranha, se esfola, se desconjunta inteiro e consegue subir o máximo que pode para conseguir enxergar o Mestre. É tudo aqui. O céu e o inferno estão dentro de nós e cabe a nós encontrá-los. Sair de um e encontrar o outro. É um trabalho nosso. Somos nós é que temos que ser dignos de merecer o ensinamento,
merecermos o amor que Deus nos dá através de entregar para nós um talento. Porque a gente não merece, mas por misericórdia Ele deixa um talento para que a gente, naquele pequenez nossa, se esforce. Na nossa infantilidade, a gente se esforce com esse talento para mudar um pouquinho. E na maioria das vezes nem isso a gente faz. A gente enterra, depois fala, ó Senhor, como eu te temo, ó Senhor, eu tenho medo. Eu não te amo, eu tenho medo de ti. Eu não quero aprender. Eu quero que você não me castigue. Eu não quero melhorar e crescer. Eu quero me livrar de você. Essa que no fundo é a verdade. Eu quero me livrar desse amor. Eu quero me livrar de tudo isso. E a gente se livra e fica chorando, sofrendo. Da boca para fora, ó Deus, me ajuda, que eu quero melhorar. Mas é só da boca para fora, porque não tira o bumbum da cadeira para se esforçar, para estudar, para melhorar e para crescer. Vamos então continuar na terceira parte deste capítulo.